A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Hoje que é domingo de Páscoa de 2020 e nada melhor do que trazer uma palavra sobre essa grande bênção que Deus nos proporcionou. A palavra de Deus diz, antes de entrar no 17, quero que você medite aqui um pouco no versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. O que Paulo está trazendo aqui? Ele está fazendo uma referência aos coríntios daquilo que ele louva e daquilo que ele não louva. Daquilo que ele concorda e aplaude e daquilo que ele não concorda e não tem como ele aplaudir. Essa as duas diferenças que ele faz, a diferença que ele traz. No verso 17 ele já fala diferente, ele diz assim, verso 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu não louvo vocês no que vocês estão fazendo neste ato. E aqui ele começa a falar sobre a Páscoa, sobre a instituição da ceia do Senhor pelo corpo de Cristo. E ele está dizendo, olha, eu não aprovo isso aí que vocês estão fazendo. E ele vai falar por que ele não aprova. Porque havia divisão na igreja. E qual era a divisão que ele estava falando? Ele diz assim, verso 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Aí ele já fala de ceia. No vídeo anterior eu expliquei sobre a Páscoa e a ceia. A Páscoa havia até Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, se oferece como sacrifício vivo, né, instituindo-se a ceia do Senhor e trazendo a nós, ao povo que crê no seu nome, que aceita o seu sacrifício como único e suficiente para a salvação, a grande bênção, né, a grande maravilha que é, pela fé, né, ceiar, confessando aquele sacrifício como único e anunciando a volta de Cristo através daquele sacrifício para a glória do nome dele. Amém? Então ele está dizendo exatamente o seguinte, ele diz, olha, vocês quando se juntam, não é para comer a ceia do Senhor, vocês se juntam para fazer qualquer outra coisa, menos para fazer menção à ceia do Senhor. Ele diz, porque comendo, verso 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Ou seja, eles não fazem referência alguma. Paulo começa a falar sobre a ceia do Senhor, trazendo o entendimento de referência, de fazer referência, né? Fazer discernimento do que estava falando. É isso que Paulo está trazendo. E ele diz, não tendes porventura casas para comer, para beber? O desprezais as igrejas de Deus, envergonhados que nada têm? Que eu vos direi, vou louvar vocês nisto? Não, nisto não vos louvo. E ele diz, aí ele vai ensinar como que realmente eles deveriam fazer. Né? Eu costumo dizer, não adianta dizer para a pessoa que está errado, tem que dizer como fazer o certo. E Paulo faz isso. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E ele começa a ensinar. Começa a explicar como é que deve ser feito. Da forma que eles faziam, estava totalmente equivocado. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia, que coisa poderosa. Paulo está ensinando ao povo e dizendo, olha,
Não é assim que se faz. Não adianta cada um pegar um pedaço e sair correndo com esse pedaço por aí. Um bebe demais, outro come demais e fica essa bagunça aqui. Não. O que eu ensinei para vocês é que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu, deu discípulo, dizendo: comei, este é o meu corpo. E ele diz: fazei isto em memória de mim. O que é a Santa Ceia, irmãos? É uma memória que você traz pela fé dos sacrifícios que Jesus fez na cruz e toda a sua peregrinação até a cruz, não só na cruz, mas desde o momento que ele foi traído até a cruz, né? Todos os questionamentos dos derramamentos de sangue dele, que ele derramou o sangue no Getsêmani pelo suor, ele derramou o sangue da chicotada, ele derramou o sangue da coroa, ele derramou o sangue da sua barba sendo arrancada, onde diz lá Isaías, o profeta Isaías se relaciona sobre a barba do Senhor Jesus. Enfim, todo aquele percurso que ele fez até a cruz é necessário que seja feito, Paulo estava falando. É necessário que você traga em memória, é necessário que você traga em lembrança todo esse processo. E aí sim, vocês de fato estarão ceando. Paulo alerta para isso, chama essa atenção. E olha só o que ele diz assim, aqui, no verso 25. Semelhantemente também, depois que cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Por quê? Agora escute isso aqui, preste atenção nisso aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. O que é que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está falando de discernimento. Paulo está falando que vocês fazem de qualquer jeito, sem prestar atenção no que estão fazendo. O que vocês devem fazer é exatamente entender que todas as vezes que vocês comem esse pão e bebem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você faz memória lá atrás. Você vai trazer em memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E se vocês não fazem isso, vocês fazem para suas próprias condenações. Vocês fazem para serem piores. E ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. E aqui eu quero fazer um contraponto de muitas pregações que nós temos escutado. Não estou aqui para confrontar ninguém, não estou aqui para discordar pelo discordar, de forma alguma. Eu estou aqui para trazer luz ao entendimento. Paulo vem falando que não louvo aos coríntios, Paulo vem falando que a forma que eles estão fazendo está equivocada. E de repente, Paulo diz assim: qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. E ele diz mais, ele aprofunda. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E ele aprofunda mais ainda. E chama mais atenção, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui é a chave. Não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, nós temos escutado, nós temos aprendido que examinar o homem a si mesmo está falando de pecado. Me perdoe, você que defende esse ponto de vista. Mas aqui ele não fala de pecado. O exame aqui ele não está falando de pecado. O exame aqui ele está falando de discernimento. Ele vem falando desde 1 Coríntios 11, verso 2. Ele vem falando: olha, você precisa fazer discernimento. Você não pode comer o corpo, comer a ceia dessa forma. Não louvo vocês nisto. Eu louvo nisto, mas nisto aqui eu não louvo. Eu preciso ensinar vocês novamente. E ele começa a ensinar.
E lá na frente ele diz assim, olha, vocês comem e bebem de qualquer jeito, vocês fazem de qualquer forma. E a forma correta foi... Aí ele começa a dizer, como é que é a forma correta? E quando ele começa a dizer a forma correta, ele diz assim, olha, aquele que come e bebe sem discernir. Então ele continua falando sobre discernimento. Ele não está falando de pecado. Não estou dizendo aqui que você pode comer a ceia do Senhor de qualquer jeito. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nesse aspecto, nessa passagem, esse exame, não é se você pecou ou deixou de pecar. Não é se você é pecador ou não é pecador. Nesta passagem, não se trata disso. A gente sabe que o pecado afasta o homem de Deus e afasta Deus do homem. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. A gente sabe que seja santo como eu sou santo, diz a palavra do Senhor. A gente sabe que a palavra de Deus sempre está nos levando para uma vida de separação para com o nosso Deus. Mas aqui nessa passagem, querido, não fala se você é ou não pecador. Muito pelo contrário. Ela diz assim, olha, muito claro aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Ele diz mais antes disto. Portanto, qualquer que come o pão, bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é indignamente? Aqui nessa passagem, irmão, o que não faz discernimento. O que é indignamente aqui nessa passagem é o que não faz discernimento, come de qualquer jeito. Paulo não vai mudar, irmão, não vai sair do contexto dele para tratar de um assunto que a Bíblia relata ela de cabo a rabo sobre o pecado, sobre a importância de se abrir mão do pecado, sobre a importância da renúncia, da mudança de transformação de caráter, de comportamento. Arrependei-vos e é chegada a voz do Rei de Deus, ide, não faça mais. Tem várias passagens que tratam disso. Mas nesse aspecto, Paulo está questionando se você faz ou não discernimento do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz mais, que nós devemos nos examinar. Ah, pastor, então quer dizer que esse exame aí, eu posso comer de qualquer jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra que a palavra de Deus diz que aquele que peca, aquele que diz que não pecou, comete pecado? Aquele que diz que não tem pecado, já pecou? Você lembra disso? Então eu vou me examinar. Estou lá na ceia, estou no dia da ceia do Senhor, vou fazer um exame. E eu defino que eu posso cear. Estou trazendo luz ao entendimento daquilo que nós estamos falando em relação ao discernimento ou é pecado. O exame aqui é se você faz discernimento ou se você está em pecado ou não está em pecado. É isso que eu estou falando. Então eu vou fazer uma análise daquilo que nós temos escutado. Então eu vou analisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque eu não posso comer indignamente. Aí então começa a me examinar. Aí eu chego à conclusão de que eu estou de boa. Eu posso cear. Então eu estou dizendo que eu não tenho pecado. Eu estou dizendo que eu não peco. Ou que eu não tenho pecado. E a Bíblia diz que se eu faço isso, eu já pequei. Então eu já não posso cear de novo. Já não posso mais cear. Então eu vou ficar com o copo na mão, vou ficar com o pão e o copo na mão sai da igreja assim, desse jeito. Por que isso? Por que não é assim? Porque não se trata desse assunto. Aqui o tratamento é diferente. O tratamento aqui é se eu faço discernimento do que eu estou fazendo ou não. E ele diz mais. Faça o discernimento e coma. Faça o discernimento e beba. Porque assim você anuncia a sua fé. Você anuncia a morte de Cristo até que Ele venha. Você anuncia a sua confissão. Você anuncia que você crê. Você anuncia que você está disposto a mudar. Deixa eu te fazer outro ponto. Dentro do contexto que a gente sempre escutou.
Pessoa chegando na igreja, todo bagunçado, vamos dizer assim, todo esculhambado, cheio de falhas visíveis e questionar até por ele mesmo. E ele lá na ceia, ele faz um exame de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus pagou o preço, o seu Pai, e ele faz uma reflexão, ele traz em memória, e ele chega naquele dia ali e diz assim: rapaz, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou tomar posição, porque eu faço discernimento. Jesus pagou um preço caríssimo pela minha vida. Jesus quer mudar minha identidade. Por isso que ele deixou a barba dele ser arrancada. Porque o sangue da sua face pagou a minha identidade nova. Eu era simplesmente um vil pecador. Na área mais terrível que possa imaginar. A minha família está destruída, o meu lar está destruído. Meu caráter está na lama. A minha imagem está totalmente acabada. Mas Jesus pagou um preço de sangue. E eu entendo o que o pastor está falando, eu entendo o que o meu líder espiritual está falando, o padre, sei, onde você confessa a sua fé. Eu compreendo isso. E quando eu compreendo isto, eu quero mudar. Eu não vou mais fazer aquilo. E aí você faz uma confissão pública no momento que você pega o pão, pega o cálice e participa declarando, discernindo, entendendo, compreendendo o que você está fazendo. E diz assim: ele foi partido por mim. As minhas transgressões estavam sobre ele. E ele me deu a condição de receber, fazer esse ato de fé. E a partir daí ser uma nova criatura. E as coisas velhas serem passado. E as coisas novas se chegarem na minha vida. E aí você faz este ato. E aí? O que está valendo? Ah, mas pastor, não pode ser assim não. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Queridos, a palavra de Deus diz assim, ó. Vou voltar aqui um versículo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Indignamente, não é se você é pecador, deixou de ser pecador, se está pecando, deixar de pecar. É se você faz o discernimento, está disposto a mudar, através do discernimento. Por causa disso, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mais uma evidência que não fala de julgamento de nós mesmos, mas fala daquilo que nós discernimos ou deixamos de discernir. Estamos dispostos a confessar novamente, publicamente, a Jesus como Senhor através do seu sacrifício ou não. E ele diz mais: mas quando fomos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto a demais coisas, ordená-los-eis quando for. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Faça o discernimento. E ele deixa muito claro aqui que nós devemos. Ele volta ao contexto do início. Portanto, quando vocês se juntarem, sejam para comer, esperem uns pelos outros.
porque aqui você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode fazer de qualquer forma, você não pode tratar a ceia do Senhor da forma que vocês estão tratando. Vocês precisam fazer discernimento. Querido, entenda. O exame do homem tem que ser diário. 24 horas por dia. E no seu exame ele sempre vai precisar da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sempre vai ser assim. Mas neste ato da ceia, que você participa hoje na sua igreja, você participa hoje no seu lar, na sua casa, por conta aí da quarentena, e você participa a hora que você acordar aí, sente com sua família, e você faz uma ceia do Senhor com o suco da vide, com o pão parte ali, e ceia ao Senhor, declarando a sua morte, a sua ressurreição. E você faz o discernimento, você o confessa novamente, publicamente, declarando que só Ele é Senhor, só Ele é Deus, só Ele é Salvador. Esta é a grande obra de Deus para nossas vidas. Não para a condenação do homem, mas para o arrependimento, para o resgate. Então entenda, 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Trata de um exame de discernimento. E se você faz o discernimento, quem Ele é na sua vida, se você faz o discernimento do que representa isso na sua vida, sei para a mudança, sei para fazer diferente, sei para não fazer mais aquilo que fazia antes, mas para ganhar força, convidar o Espírito Santo para dentro de você e ele fazer parte da sua história para fazer o bom combate em Cristo pela fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra, deixa o Espírito Santo acrescentar mais na sua vida, nessa palavra. Aprenda mais, aproveite e nos ensine mais também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo prosperidade, trazendo abundância nessa vida, na vida futura, mas acima de tudo, te preenche com a certeza da salvação, através desse ato, da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, um bom domingo para todos vocês, em nome de Jesus. Fica na paz.